Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez! Tudo beleza? Tudo beleza? Pessoal, é claro que na nossa playlist aqui do Viswanathan Anand, a lenda viva do xadrez mundial, um jogador indiano, não poderia faltar uma partida dele contra o Magnus Carlsen, o atual campeão mundial. No entanto, essa partida aconteceu aqui no ano de 2007, tá? Então, o Magnus Carlsen aí 6 anos antes de se tornar campeão mundial, com 17 anos de idade aqui, jogando contra o experiente Anand, né? Pessoal, só uma correção do que eu falei nos vídeos anteriores, me lembraram aí os inscritos, quero agradecer. Não foi o Anand quem tirou o título de campeão mundial das mãos de Garry Kasparov, foi o Kramnik. Eu tô precisando assistir a saga dos campeões do mundo do canal Xadrez Brasil aí, para relembrar isso daí, né? Foi o Kramnik quem tirou o título das mãos do Garry Kasparov e o Anand tirou o título das mãos do Kramnik, tá bom? Obrigado aí a galera que me relembrou disso. Vamos à partida. Anand abre com o peão do rei E4. Magnus Carlsen responde com E5. Temos cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5. O Anand vai para a abertura espanhola, o Ruy Lopes. A6 atacando o bispo em A4, cavalo em F6, atacou o peão central. Roque deixa o peão no centro para proteger o rei e já trazer a torre para o jogo. O Magnus Carlsen prefere não capturar o peão, segue com o bispo em E7. Temos torre E1, B5 perseguindo o bispo vai para B3 e agora D6. O Magnus Carlsen quer desenvolver o bispo de casas claras e também quer proteger o peão em E5 para liberar o cavalo da defesa do peão de E5, para perseguir o bispo. Legal, várias ideias. C3 foi jogado, o Anand percebendo que cavalo A5 estaria vindo, dá a casa de C2 para o bispo e também apoia o lance D4. Roque foi jogado pelo Carlsen, H3 aqui pelo Anand, impedindo o lance bispo G4 e agora cavalo em A5, perseguindo o bispo vem para C2 e aqui C5. Estamos ainda aqui nos livros de abertura, né? Nos lances padrões aí de abertura da Ruy Lopes. D4, cavalo D7 e aqui D5 ganhando bastante espaço no centro, na ala da dama. Cavalo B6 foi jogado e aqui cavalo BD2. O Anand segue com o plano clássico aqui da Ruy Lopes de colocar o cavalo em F1 e depois em G3. G6 foi jogado, Magnus Carlsen já antecipa, pessoal. Esse lance aqui tira a casa de F5. Que casa de F5 de quem? Do cavalo, que muitas vezes vai para F1, G3 e F5. Então, G6 tira a casa do cavalo e prepara também um ataque na ala do rei, né? Um lance perigoso aqui do Carlsen. B4 foi jogado aqui pelo Anand, C por B4, C por B4. E o cavalo aí da coluna A vai para a casa de C4. Temos cavalo por C4, cavalo por C4 e bispo B3, o Anand vai para cima agora do ponto de C4. Cavalo B6, o cavalo volta em segurança e aqui bispo E3. Escravizando aqui a dama na defesa do cavalo por enquanto. Bispo D7 foi jogado, permitindo a torre também se movimentar. Torre C1 brigando pela coluna C, torre C8 disputando e aqui torre por C8 e bispo por C8. A dama continua protegendo aqui o cavalo. Dama C2, o Anand quer a coluna C de qualquer maneira e também está brigando pela casa de F5. Bispo D7 foi jogado, o Carlsen quer brigar pela coluna C, libera aqui a casa de C8 e aqui temos torre C1 pelo Anand. E aqui cavalo A8 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, né? Pode parecer um lance esquisito aí, cavalo A8, mas de fato é um lance a ser jogado na posição. O cavalo está atacado, né? Então não dá para você tentar brigar pela coluna C jogando dama C8 e tá caindo aqui simplesmente o cavalo. Então é importante tirar o cavalo e depois tentar brigar pela coluna. Cavalo A8 foi jogado dama D2, pressão aqui nas casas escuras e agora dama B8, dando aqui passagem para a torre brigar pela coluna C. O Carlsen vai com muita paciência, pouco a pouco, tentando trocar aí as peças. O Anand segue agora com bispo G5. Temos aqui bispo por G5, o Carlsen fica feliz de trocar mais uma peça, afinal de contas o bispo dele é mau, né? Olha que lance sensacional o bispo G5 aqui do Anand. O Magnus Carlsen tem um bispo que não tá jogando muito, o Anand tem um bispo que poderia ficar incomodando, atacando aí na posição, e o Anand oferece para o Magnus Carlsen trocar um bispo mau, aí, um bispo ruim por um bispo bom do Anand. O que o Anand tá querendo? Bispo por G5, o Carlsen aceita,
cavalo por G5 e aqui finalmente torre C8, o Magnus Carlsen consegue brigar aí pela coluna C. Torre F1 aqui pelo Anand, entregando de bandeja a coluna C aqui para o Carlsen. O Carlsen fica feliz, faz o lance H6, agora tentando expulsar o cavalo daí. O que ele não contava era com o plano do Anand. O Anand agora vai para o surpreendente e assustador lance cavalo E6. O que o Anand está fazendo aqui? Não é possível esse cavalo aí na casa de E6 agora. O Magnus Carlsen calcula bastante aqui, faz o lance rei H7. O que está acontecendo aí, Rafael? Por que ele não tomou esse cavalo? O problema aqui depois de F por E6 é o ataque na ala do rei. Note as peças do Magnus Carlsen acumuladas na ala da dama e não vão conseguir ajudar aqui no ataque na ala do rei. Cavalo E6 abre um ataque aqui em H6 e o bispo tem uma atuação muito forte nessa diagonal de casas claras. Então se captura o cavalo agora, tá vindo dama por H6 com todo tipo de ameaça aqui na posição. Depois de, por exemplo, o bispo E8, D por E6... Aqui não tem jeito, o Magnus Carlsen está ameaçando tudo e mais um pouco, aqui cheques descobertos. Aqui o Anand, né, estaria ameaçando todo tipo de ataque e seria uma posição muito, muito complicada para o Magnus Carlsen, né? O Anand com certeza tem compensação aqui pela peça sacrificada. Então aqui a posição é perigosa demais, não dá para capturar esse cavalo. O Magnus Carlsen joga rei H7 protegendo aqui o ponto de H6. E o Anand segue com F4, por isso que ele jogou a torre F1, pessoal. Ele já sabia que ia jogar o cavalo em E6 e depois de estourar tudo com F4 no ataque na ala do rei. Dama em A7, cheque, foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, rei H2 e agora bispo em E8. O Magnus Carlsen não se atreve a capturar esse cavalo de jeito nenhum, né? Aqui, mais uma vez, se ele captura aqui o cavalo, tá vindo D por E6, bispo E8, por exemplo, e F por E5. E aqui o Anand, por uma peça sacrificada, vai ter muita compensação. O bispo não joga, né? Apenas em C6. E aqui, depois de D por E5, por exemplo, veria a dama D6, com uma posição perigosíssima aqui. O Magnus Carlsen tem uma peça a mais, mas essa peça a mais não tá fazendo nada. E aqui o Anand tá com todo tipo de ataque. Então rei H2 foi jogado aqui e agora bispo E8, o Carlsen vai se protegendo. Aqui F5 foi jogado pelo Anand, G por F5, E por F5 e aqui F6. Mais uma vez o Carlsen sabe que se ele capturar o cavalo, o rei dele não vai aguentar todo tipo de ataque porque as peças dele ainda não estão próximas aqui do rei. Então F6 foi jogado tentando manter aí tudo fechado. E agora a torre E1. Que lance estranho é esse do Anand de torre E1? A partida seguiu com o cavalo C7, o Anand fez um lance malandro, um lance de espera, e agora a torre C1 aqui cravando o cavalo, ele não pode sair daí senão tá caindo a torre, o cavalo agora tá atacado duas vezes. Bispo D7 foi jogado aqui pelo Carlsen, tentando eliminar um dos ofensores aqui de C7, e agora a torre C3, aqui o Anand faz essa bela subida de torre. Temos E4 avançando aí com o peão, e aqui torre G3. O Anand conseguiu colocar aqui a torre na casa de G3, o ataque vem forte aqui para cima do rei do Carlsen. Cavalo por E6, trocando peça, D por E6, o bispo está atacado, o bispo em E8. E aqui E7, abrindo aqui a diagonal do bispo de casas claras. Bispo H5 foi jogado, mas depois de simplesmente aqui, pessoal, dama por D6, nessa posição. Magnus Carlsen aqui completamente derrotado no tabuleiro. Abandona aqui a partida, né? O Magnus Carlsen aí que viria a se tornar campeão do mundo 6 anos depois, estava nessa fase de aprender, né? De jogar contra os melhores do mundo, de jogar contra os campeões consagrados e muitas derrotas e aprendendo, sempre aprendendo. Cada derrota dessa era uma grande lição para o Magnus Carlsen, né? Que viria a entender como é que jogam esses super jogadores e superar, né? Todos eles para se tornar campeão mundial, né? Mas aqui foi a vez do Anand. Uma belíssima vitória. Rafael, mas abandonou aqui? Abandonou por quê? Ainda dá para continuar dando uns cheques, aí tentar alguns ataques. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui, vamos lá, né? Vai levar checkmate aqui em poucos lances. Vamos jogar o quê aqui? Jogar um dama F2 aqui, um dama C7. Vamos tentar jogar dama C7 para trocar a dama, cravar a torre. Será que funciona? Não adianta, né? Tá vindo o E8 promovendo para a dama. Ah, mas esse lance não faz nada. O bispo captura aqui em E8. E aí? Aí tá vindo o bispo G8 cheque, olha que loucura. E depois de rei H8, dama por F6 aqui, né? Com sequência de checkmate. Dama G7, dama por G7, checkmate. Então, depois de dama por D6, que mais você vai poder jogar aqui? Ah, vou jogar aqui dama F2 aqui, tentar algum tipo de ataque. Aqui tá vindo dama D8 simplesmente, bonito, né? A posição. Aqui atacando a torre, e se a torre tomar a dama, o peão está promovendo para a dama, então depois de torre por D8, E por D8 promovendo para a dama, acabou, né? Aqui não tem como evitar.
dama G8 checkmate. Não há nenhum lance que possa ser feito, dama G8 checkmate será entregue. Dá para postergar, né, dama por G3 aqui, mas só posterga o inevitável. Então, dama por D6, a posição está completamente destruída aqui para o Magnus Carlsen. Uma belíssima vitória aqui do Anand, hein? Que partida sensacional! Como é que o Magnus Carlsen deixou chegar nisso? Onde é que foi que ele perdeu a mão, né? Vamos dar uma olhada aqui, mas de fato, depois que passa é fácil, né? Depois que passa, não ali na adrenalina do tabuleiro, fica fácil. Quando o Anand veio para essa ideia de colocar o cavalo aqui em G5, trocou o bispo mal dele pelo bispo bom do Carlsen, é porque ele já estava sabendo que tipo de ataque que ele ia fazer. O Carlsen não desconfiou e seguiu com o que ele tanto preparou aqui, tirou o cavalo para 8, né? Onde que estava o cavalo mesmo? Estava aqui em B6, né? Tirou o cavalo para 8, passou a dama para B8, conseguiu finalmente jogar torre C8 e aí já foi tarde, torre C8 é um lance que perde. Aqui teria que jogar rei G7, agora já fica mais fácil da gente entender por quê, né? Aqui realmente saindo da diagonal de casas claras, que foi o grande problema aqui do Carlsen, né? Então rei G7 resolveria todos os problemas aqui, depois seguindo de H6, e aí não tem com o que se preocupar, né? O rei fica protegendo também aqui a casa de H6, que a gente viu que foi outro problema aqui para o Carlsen, né? Então o rei G7 resolve vários problemas, protege o peão em H6 e sai da diagonal do bispo de casas claras. Depois que passa fica fácil, né? Depois que passa fica fácil. E como não jogou rei G7, jogou aqui o torre em C8, agora já não tem mais jeito. Magnus Carlsen será castigado. O Anand faz torre F1 e o Carlsen, sem desconfiar, faz o lance H6. Ainda aqui ele poderia tentar um cavalo B6, no entanto o Anand ficaria melhor já. Depois de, por exemplo, F4, F6, o Anand não se incomodaria com o cavalo dele em G5, seguiria com F por E5, com uma temática bem parecida com o que aconteceu na partida. Se F por G5, E6, a torre F8. Aqui não dá para defender o bispo, né? Notem que o bispo não tem mais nenhuma casa. Se vier para E8, cortou a conexão da dama e da torre aqui na ala do rei, tá vindo dama F2 aqui com sequência de checkmate, ou vai ganhar pelo menos muito material aqui as brancas, né? Então aqui teria que deixar o bispo jogar a torre F8, ficaria melhor aqui pro Anand de qualquer maneira, né? Torre por F8, dama por F8, dama D4 atacando o cavalo. Não com pressa de capturar o bispo, esse bispo não vai a lugar nenhum, né? Então primeiro atacando o cavalo, dama B8 protegendo, por exemplo, E5, sem pressa de recuperar a peça, seguindo com o ataque. Aqui depois de G4, por exemplo, aqui bispo E8 continua não funcionando, E por D6, tem dama por D6 e aqui dama C5 seria uma sequência vencedora. São muitos peões passados avançando, né? Então aqui realmente a gente teria alguma coisa parecida com isso aqui no final, um final melhor aqui pro Anand, né? Mas os Magnus Carlsen teria sobrevivido mais, né? Então foram esses os dois pontos principais. Aqui não jogou rei G7 e aqui sem desconfiar de nada jogou H6 e o Anand encaixou o seu ataque. Beleza, pessoal? É isso. Se você aí gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.